Depois de mais de 10 anos juntos na eleição presidencial, PT e PMDB podem lançar candidatos diferentes em 2018. Líderes PMDBistas já anunciaram que o partido vai ter candidato próprio, com ou sem o PT. A relação conturbada entre PT e PMDB reflete a divisão que já ocorria nas últimas votações no Congresso. Liderado pelos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, o PMDB impôs derrotas importantes à presidente Dilma Rousseff. Elas vão da redução da maioridade penal ao financiamento privado de campanha. Nós vamos conversar agora com o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, que ocupou 2 ministérios no primeiro mandato da presidente Dilma e é o atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Ele também é ex-aluno de Sociologia da PUC-Rio. Bem, Moreira Franco, seja bem-vindo, à TV PUC-Rio. E eu gostaria de começar a nossa conversa com aquilo que a gente já havia conversado. O senhor disse para mim, na verdade, que é uma obsessão para o PMDB essa candidatura à presidência. Por que, depois de quase 10 anos sem candidato à presidência, o PMDB decidiu justamente agora lançar essa candidatura? Olha, eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês todos, para você em especial, da minha alegria de estar aqui. Há muitos anos que eu não venho aqui à PUC, ao campus da PUC, e particularmente esse prédio onde eu estudei, fiz meu curso de Sociologia aqui. Então é uma alegria enorme eu estar aqui, até com emoção eu ver esse ambiente que eu participei muito e fui muito feliz aqui. Bem, com relação à questão da candidatura, é um desejo do PMDB muito grande ter a possibilidade de apresentar um programa que reflita as nossas crenças de justiça social, de organização de uma sociedade democrática, em que os direitos do cidadão sejam respeitados, em que haja uma tranquilidade, uma segurança judicial grande, em que a justiça funcione, em que aqueles mais letrados saibam que há o império da lei, que seus direitos e deveres serão sempre respeitados. E os que não têm conhecimento do quadro legal, eles têm uma percepção, o sentimento de que também os seus direitos são respeitados, porque eles são tratados como ser humano, como cidadão. Mas a conjuntura política não ajudou a isso? Então, nós queremos isso e tivemos uma tragédia que foi a morte do Dr. Tancredo Neves, que poderia ter nos representado e ter colocado em prática a nossa proposta. Lamentavelmente, as coisas não deram e não têm dado dessa forma, até porque ter candidato não é difícil. O que é difícil é você ter uma estrutura partidária, um programa que sensibilize, que gere esperança na população, que forme um exército capaz de sustentar um candidato em uma candidatura competitiva. Então, o desafio é esse. Nós queremos, ainda não, eu acho que ainda não tem. E eu fui convidado para voltar à presidência da Fundação Ulisses Guimarães exatamente para isso. Quer dizer, ela é uma fundação que tem entre suas atividades um ensino à distância extremamente eficaz, quase 300 mil pessoas já fizeram os nossos cursos de formação. Essa linha será mantida, mas o meu objetivo principal, a minha responsabilidade é criar as condições para que em 2018 o PMDB tenha uma estrutura, tenha uma proposta, tenha uma organização, uma logística capaz de emocionar o povo brasileiro e abrir perspectiva de vitória. O senhor disse aí falou um pouco sobre os objetivos do PMDB, mas quais foram os verdadeiros fatores, assim? Porque a gente vive numa conjuntura política diferente, muito diferente do ano passado e do início do primeiro mandato da presidente Dilma. Quais foram os fatores políticos que levaram o PMDB a tomar essa decisão? Olha, eu nem usaria o tempo passado. Eu diria quais são os fatores políticos. Políticos, legais, institucionais, econômicos, que nos levam à convicção de que nós precisamos ganhar a presidência da República para imprimir ao Brasil um rumo
econômico, institucional, político que nós entendemos que é o rumo que deva ser seguido. Em primeiro lugar, nós temos uma convicção democrática muito grande. O PMDB é essencialmente um partido democrático. Ele está no seu DNA. Ele foi criado como uma casa em que acolheu todos aqueles que eram contra a ditadura. Conseguimos derrubar um regime militar sem matar ninguém, quer dizer, pela política, mobilizando a opinião pública. Do ponto de vista do nosso ideário econômico, nós sempre fomos favoráveis ao equilíbrio fiscal, à inflação controlada, o câmbio sendo uma ferramenta importante para o crescimento da economia, a uma previdência sustentável e tanto que votamos, quando da época do presidente Fernando Henrique, inclusive o relator do Plano Real era o líder do PMDB, à época, na Câmara dos Deputados, votamos todas as medidas de mudança, de reformas, os principais relatores, eu inclusive fui relator da reforma administrativa, eram deputados e senadores do PMDB, e nós votamos no governo Lula, e nós estamos votando agora. A responsabilidade do PMDB a pedido da presidente Dilma, é exatamente aprovar o ajuste. Isso quer dizer que o PMDB está entrando por um descontentamento com a atual conjuntura econômica, por exemplo? Sim, e nós não mudamos de posição. O PT e o PSDB, por exemplo, mudaram. Eles trocaram, inverteram o papel. Na época do Fernando Henrique, o PSDB propunha o compromisso com os fundamentos macroeconômicos que garante sustentabilidade e o PT era contra. Hoje o PT propõe o ajuste e o PSDB vota contra. Nós votamos a favor o tempo todo e achamos que é fundamental que nós possamos ter uma política econômica que tenha um compromisso claro com esses fundamentos. Nós precisamos dar sustentabilidade, porque com sustentabilidade fiscal, econômica, nós teremos condições de criar uma sociedade que as oportunidades sejam iguais, de consolidar uma vontade que quase nós conseguimos, não fossem os erros cometidos recentemente, que foi a de ter no Brasil uma sociedade de classe média sólida, em que há a convicção de que os nossos filhos eles terão uma vida melhor do que a nossa, porque as oportunidades existem, em que você tenha segurança jurídica, em que você tenha liberdade de imprensa, em que você tenha um processo em que as conquistas que cada cidadão obtém do ponto de vista pessoal dentro da sua casa, elas são proporcionais e compatíveis com as conquistas da rua. Mas até agora esses objetivos do PMDB não foram apoiados pelo povo, né? Porque os dois últimos candidatos, Ulisses Guimarães e Orestes Quercia, por exemplo, não tiveram tanto sucesso eleitoral, não chegaram a 10%. Por que agora poderia ser diferente? Você está sendo gentil, não tiveram nenhum sucesso, né? A votação que o presidente Ulisses teve foi uma votação extremamente decepcionante. E o Quercia também. Eu creio que ambos não tiveram porque a conjuntura era uma conjuntura diferente, por questões políticas da época de cada um. Se o Quercia tivesse sido o candidato a governador quando o candidato foi o doutor Ulisses, certamente ele teria ganho a eleição, mas não foi pelas circunstâncias políticas da época. Hoje nós temos a convicção de que estamos preparados para fazer no Brasil um programa econômico que garanta a sustentabilidade, garanta o equilíbrio, de ter uma política social em que a luta, o combate às desigualdades, ela se dê por uma forte política de emprego e renda. Tivemos uma experiência muito bem sucedida nos 10 anos os últimos anos do presidente Fernando Henrique e os 8 anos do presidente Lula, no sentido de você criar mecanismos de uma agenda microeconômica, já que a questão macroeconômica estava resolvida, porque ambos aceitaram os fundamentos macroeconômicos da estabilidade. Então, nós estávamos caminhando para uma agenda microeconômica, fazendo mudanças que modernizavam a sociedade brasileira e que garantiram 40 milhões
de brasileiros mudou. o acesso. O cenário mudou totalmente, infelizmente, e essa mudança, ela hoje acompanha com um medo muito grande das pessoas. A taxa de desemprego está muito alta e tende a crescer. Não será surpresa para mim, pelo menos, que nos próximos meses nós tenhamos taxas com 2 dígitos de desemprego. Nós temos uma insegurança muito grande do investidor, do empreendedor, de fazer os seus negócios. Nós estamos vendo uma quantidade enorme de casas, lojas e atividades comerciais fechando. E nós devemos esse cenário a quem? Por que nós chegamos até esse Não cenário? é a quem. Eu creio que ainda não estamos em processo eleitoral, então não devemos personalizar para não radicalizar. Eu acho que nós temos que fazer um esforço grande para tranquilizar a sociedade brasileira, que está muito apreensiva, meio perdida, meio perplexa. Então, nós devemos a quê? Nós devemos a erros de política econômica. A inflação, não há possibilidade de se ter nenhum tipo de leniência com ela. Nós temos que ter como objetivo prioritário, e prioridade é uma palavra singular, não é plural, e o controle da inflação é prioritário e não se pode brincar com ela. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Não se pode achar que o governo, o Estado, ele tem uma capacidade empreendedora maior do que o conjunto da sociedade. E essas coisas todas foram ocorrendo nos últimos anos e agora, percebido o erro, está se buscando uma correção de rumo. E o PMDB tem compromisso com essa correção, tanto que o presidente do partido, que é o vice-presidente da República, Michel Temer, é exatamente quem no Congresso Nacional vem articulando, vem trabalhando no sentido da aprovação dessas medidas propostas pelas autoridades econômicas. Mas líderes do PMDB já pedem a saída dele da articulação, né? Como, por exemplo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso aí são questões políticas. Na medida em que a relação é muito tensa, existem divergências locais, divergências estaduais e divergências no próprio parlamento. A candidatura do deputado Eduardo Cunha, por exemplo, foi uma candidatura que não teve o apoio do PT. O PT lançou um outro candidato. E, evidente, isso gera alguns atritos, mas o que nós entendemos, que a direção do partido entende, é que, diante da necessidade de nós fazermos as correções para que tenhamos uma proposta, uma prática econômica compromissada com os fundamentos que garantam uma tranquilidade fiscal, uma inflação controlada e que permita a retomada do investimento, nós achamos que essas divergências têm que ser acalmadas, se não superadas, pelo menos, elas não podem interferir no processo de votação. E esse é o esforço que se faz nessas votações todas que tivemos recentemente. E para concluir a proposta que o governo apresentou, que o ministro da Fazenda apresentou, falta só uma votação no Senado de um projeto de lei. Mas nem sempre que foi aprovado no Congresso era realmente o objetivo do governo, né? Como eu citei, a gente tem, por exemplo, em outros, não só no campo econômico. No econômico tem o fator previdenciário, por exemplo, que acabou sendo aprovada essa mudança no fator previdenciário, que empurra uma pressão às contas públicas. O PMDB hoje é base ou é oposição? O PMDB ocupa que campo do governo? Olha, esse quadro está muito confuso, sabe? Muito confuso. Não sei. O governo tem uma dificuldade política no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. E essa dificuldade faz com que o que se pode considerar como base seja extremamente frágil, muito questionável. Esse é um ponto. O segundo ponto, o que eu acho que nós temos que voltar a entender e a praticar, existem questões que são de interesse do governo. Tanto que na organização do dia a dia, tanto do Congresso quanto da Câmara, você tem líderes do partido e líder do governo. Então, as questões que são de interesse do governo, elas são encaminhadas pelo líder do governo colegiado aos líderes dos partidos que compõem o núcleo de sustentação partidária do governo.
Agora, existem muitas questões, e normalmente a maioria das questões que se vota na Câmara e no Senado são questões da sociedade, não são questões do governo. O governo não deve se meter como tal. Por exemplo, maioridade penal é uma questão da sociedade. O governo não deve como governo, manifestar seu ponto de vista. Você acha que tem uma interferência excessiva do Executivo, da figura da presidente do governo sobre o Legislativo, sobre o Congresso? Não, esse aí é um mal, é um hábito ruim, é uma herança do regime militar, da ditadura, em que você teve uma sobredeterminação do Executivo com relação ao Legislativo e até ao Judiciário. E exatamente por causa disso é que era uma ditadura. Diferentemente da ditadura do Estado Novo, a ditadura militar ela quis que as instituições democráticas funcionassem, só que funcionaram sob pressão, com deputados cassados, ministros do Supremo cassados, etc. Na ditadura do Estado Novo, essas instituições não funcionaram, era uma ditadura e o governo assumiu como tal. Aqui não, quis juntar as duas coisas e é evidente que isso aí criou distorções que hoje nós ainda estamos corrigindo. Uma delas é o governo achar que ele está acima tanto do Congresso como do Poder Judiciário. Ou seja, a visão de harmonia entre poderes, que é fundamental em uma democracia, nós estamos construindo uma visão democrática. E nessa visão democrática, o governo tem um líder dele, o líder encaminha as questões que são de interesse do governo. E normalmente os governos e os governantes têm os seus partidos. Então, nas questões que falam à sociedade, quem tem que encaminhar são os partidos, a divergência entre os partidos que traduzem a opinião da parcela da população que ele representa. E o governo deve respeitar isso, porque esse respeito é fundamental para a vida democrática. Mas esse respeito tem, por exemplo, agora com a Operação Lava Jato, a gente tem uma pressão muito grande do Legislativo, inclusive em declarações sobre o Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre a Polícia Federal. Esse respeito também existe do Legislativo para outras instituições, como o Judiciário? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita intranquilidade. Primeiro, era uma intranquilidade econômica. Ela ainda permanece, não está totalmente resolvida. Nós não vivemos um ambiente econômico tranquilo. Agora nós estamos começando a ter também um ambiente de intranquilidade institucional. Os poderes estão cometendo excessos verbais e excessos até processuais. Então, eu creio que essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que definir regras. Democracia é a definição de regras que são aceitas pela maioria e essas regras elas têm que orientar, têm que conduzir, têm que dar sentido à relação entre as pessoas no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo comunitário. A gente está falando dessa relação entre os poderes e relação entre os partidos. O presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, disse no anúncio do lançamento da candidatura própria do PMDB em 2018 que a aliança com o PT é uma aliança circunstancial. Há muita aliança circunstancial hoje no Brasil e pouca aliança ideológica? Olha, todas as alianças são circunstanciais, mesmo aquelas que em determinados momentos elas têm algum compromisso ideológico. Ideologia, como tudo na vida, ela muda. Você não tem valores que conseguem se sobrepor de maneira absoluta, numa escala enorme, a uma realidade tecnológica, por exemplo. A tecnologia ela promove mudanças na sociedade e gera valores novos, comportamentos novos, atitudes novas, ou seja, ideologia nova. Então, é um dado democrático a convivência com as diferenças, com o contrário. Mas isso não pode confundir a cabeça do eleitor? Porque ora eu apoio um partido, ora eu apoio o outro. Não falta realmente essa ideologia? Não é circunstancial demais? Não, eu acho que está se usando, talvez esteja se usando ideologia do
ponto de vista conceitual, de maneira talvez um pouco ampla. Eu Então, creio que nós teríamos... existem... O problema que confunde não é o fato das alianças e da própria vida política ser circunstancial. Os governos mudam, você tem... Os partidos mudam. Então, o governo é uma coisa circunstancial, o Estado não é. As instituições não devem ser. Elas devem ter um processo que define até a maneira em que muda, mas elas têm que ter uma cultura institucional, uma tradição, tem costumes, práticas, valores institucionais. Isso é uma realidade que não é a realidade da vida partidária, da vida social no seu cotidiano. O Congresso, ele representa o momento em que a sociedade vive. A pauta de um Congresso, ela muda, e é natural que mude, porque as demandas sociais mudam do ponto de vista dos valores, mudam do ponto de vista econômico, mudam do ponto de vista social, etc. No Brasil, o que confunde não é o fato de você buscar trabalhar sempre buscando fazer uma maioria que apoie um programa, um determinado objetivo, uma determinada meta. O que dá confusão aqui é porque tem partido demais. Nós não temos, e nenhuma sociedade comporta no funcionamento do Poder Legislativo 35 partidos. O regimento de cada uma das casas, ele permite, talvez até mais do que isso, determina que no encaminhamento de votação os líderes falem porque eles estão representando uma corrente de pensamento, uma corrente política que é o partido que ele representa, que ele lidera. Pois bem, quando você tem 35 líderes, você não consegue completar um processo de votação. Então, eu creio, o que nós temos que corrigir urgentemente, mas isso é uma luta que está se tendo, eu acho até que estamos avançando, é colocar cláusulas de desempenho que você garanta a possibilidade de quem quiser ter partido, tenha partido. Agora, você só pode ter a representatividade quando você tem uma parcela da sociedade que sustente algo que tenha valor, de valor social, valor de representação. Aqui não, aqui você tem legendas que elegem ou não elegem um deputado nenhum, tem direito a programa de televisão, a fundo partidário e fazem alianças nas eleições locais. E mais ainda, só para te dar essa informação, que a mim é uma coisa que mostra a deformação desse quadro partidário, nós temos candidatos à presidência da República que têm obtêm menos votos do que o número de assinaturas que apresentaram à Justiça Eleitoral para a criação do partido. Ora, existe coisa mais vazia do que isto? Na minha opinião. A criação partidária virou negócio? A criação, não. A prática partidária, sim. Esses partidos pequenos, eles negociam tempo de televisão, trabalham com fundo partidário. Ou seja, são deformações que existem, que nós não devemos ter medo de enfrentá-las e, sobretudo, de lutar para corrigir. E numa eleição, você também precisa de muito apoio partidário e também no nível estadual, né? Hoje a gente tem que o PMDB, por exemplo, não tem a Prefeitura de São Paulo, não tem a Prefeitura de Minas Gerais, tem a Prefeitura do Rio de Janeiro. E é divulgada a notícia de que o PMDB pensa, por exemplo, em não apoiar o Fernando Haddad na eleição para a Prefeitura de São Paulo, na reeleição à Prefeitura de São Paulo. Isso também não poderia prejudicar o PMDB não ter um prefeito eleito em São Paulo, não ter um prefeito eleito em Minas, os dois principais colégios eleitorais brasileiros? Eu acho que sim. Agora, também o fato de ter não significa nada a não ser ter. Então, porque nós já tivemos, por exemplo, o PSDB tinha o governo de São Paulo e o governo de Minas e não conseguiu eleger o presidente da República. Então, o PSDB. Então, eu creio que é um fato, agora é um fato que tem uma determinada dimensão político-eleitoral.
dentro da nossa programação, por exemplo, em função da aceitação dessa observação que você faz com muita propriedade, nós temos o maior número de prefeitos do Brasil. Mas a percentagem de prefeitos de 50 a 100 mil eleitores, de cidades, municípios, de 50 a 100 mil eleitores, no caso do PMDB, é muito alta, o que permite que ele tenha o maior número de prefeitos. Mas nós temos só 2 prefeitos de capitais. 2, é muito pouco, muito pouco. É o Rio de Janeiro e Boa Vista. Nós temos uma percentagem de prefeitos nas cidades acima de 200 mil eleitores muito pequena. Nós precisamos aumentar isso. Então, o nosso objetivo, a nossa meta nas eleições do ano que vem é aumentar o número de prefeituras na capital e aumentar o número de prefeituras nas cidades acima de 200 mil eleitores. E essa disputa de prefeitura e de governo já mostra, de certa forma, esse afastamento do próprio PT com o PMDB, porque você tem essa divergência, essa possível divergência em São Paulo com Haddad. Aqui na eleição do ano passado, o PT não apoiou, por exemplo, o governador Pezão, lançou um candidato próprio. Quais são as causas realmente desse afastamento que ocorre entre o PT e o PMDB? Por exemplo, a sua saída do Ministério da Aviação Civil tem alguma coisa também a ver com isso? Não, necessariamente não. E você pode também encontrar razões políticas nesses casos todos que você cita. O que gera essa instabilidade e uma certa confusão é que são muitos partidos. Eu creio que o ideal seria se nós tivéssemos, primeiro, uma vida partidária mais adequada à realidade das correntes de opinião que existem no Brasil. Porque se nós fôssemos agora pegar e fazer uma análise com algum critério político, social, na realidade tem 3 partidos no Brasil. Tem o PSDB, tem o PT e tem o PMDB. E por que nessa ligação entre agora, as outras PT todas, e PMDB ao afastamento? Você tem uma quantidade, você tem 30 e tantos partidos que não representam nada. É um aglomerado de pessoas, etc. Eu creio que se nós conseguirmos votar mudanças na legislação política que permita você ir depurando, quer dizer, você pode ter quantos partidos queira. Agora, para o jogo institucional, para a representação, você tem que ter um lastro de representação da sociedade. Mas esse afastamento entre o PT e o PMDB se deve à quantidade de partidos? Não, claro que não. Ele se deve para razões que eu já te falei aqui. Existem divergências de natureza econômica. Não política, só econômica? Não. Por exemplo, divergências de natureza econômica. Como eu te disse, nós sempre fomos favoráveis a uma realidade fiscal, a um controle da inflação, a um ambiente econômico de empreendimentos, empreendedores, que seja estável, que dê segurança. Nós somos favoráveis a um ambiente democrático, nós defendemos e não aceitamos qualquer restrição à liberdade de imprensa. Todas as tentativas que foram feitas até hoje tiveram o repúdio muito vigoroso do PMDB. Nós, do ponto de vista social, nós achamos que é fundamental nós construirmos uma sociedade de classe média, sólida, e são divergências que se manifestam em instrumentos de política econômica, e os de apoios política social. Em nível estadual e municipal não tiveram influência nisso? Olha, o apoio político de nível estadual, ele é condicionado pela realidade do Estado. Essas questões, elas existem com mais vigor em estados e não existem em outros. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, não houve o apoio do PT, PMDB, nem do PMDB com o PT, por razões políticas. Isso não é um pouco incoerente? Nenhuma Você apoiar incoerência. no governo federal? Você não acha que uma sociedade com 200 milhões de habitantes, do tamanho da nossa, com uma pluralidade social tão grande, com diferenças regionais tão profundas, com economia tão sofisticada e tão plural, seria um abuso, um excesso você colocar uma camisa de força
e pegar do governo federal até ao menor município, querer que o entendimento sobre problemas, a busca de soluções para os problemas sejam iguais os mesmos, eu acho impossível do ponto de vista social. É da natureza da democracia você conviver com as diferenças. Você tem que combater as desigualdades, mas é fundamental você conviver com as diferenças. É a convivência com a diferença que permite você construir em cada comunitária, em cada comunidade, em cada grupo comunitário, uma maioria que permita resolver os problemas daquela comunidade. Moreira Franco, a gente está falando em nível estadual e a gente vê um PMDB muito forte no Rio de Janeiro, com o presidente da Câmara dos Deputados, senador Eduardo Cunha, com o líder da bancada, senador Leonardo Pisciani, todos vindo da política fluminense. Eu só queria fazer essa pergunta para fechar a nossa conversa. O candidato à presidência em 2018 pelo PT pode sair aqui do Rio de Janeiro e o nome do Eduardo Paes agrada a bancada? Olha, pode sair do Rio, pode sair de Minas, pode sair de qualquer lugar do Brasil. Eu creio que nós definimos um programa de trabalho. Esse programa de trabalho ele está hoje voltado para melhorar as condições de funcionamento, de prática do partido. Vamos realizar um congresso na primeira quinzena de outubro. Esse congresso, o objetivo é aprovar um programa de governo que expresse o Brasil que queremos, as nossas convicções, os nossos valores, e muitos deles eu já lhe falei aqui. E, a partir daí, você escolhe candidato. O candidato não é difícil escolher. O Eduardo Paes é um nome que tem condições de vir a ser candidato a presidente da República. Tem outros também que têm. Então, no momento oportuno, que falta muito tempo, nós vamos cuidar disso. E acho até o seguinte, se nós começarmos a querer lançar candidato agora, você vai acabar queimando. Não existe nada mais perigoso na vida política do que a precipitação. Moreira Franco, muito obrigado por essa entrevista, por vir até a PUC e conversar com a gente. Eu é que agradeço muito o privilégio de ter sido entrevistado por você e espero vê-lo o mais breve possível como profissional brilhante no exercício de sua profissão de jornalista político. Muito obrigado. E a você que nos assiste, muito obrigado pela companhia. Até a próxima!